Olá, neste momento estou começando esse vídeo cumprindo então o que diz a palavra do Senhor em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, o objetivo desse vídeo foi um internauta, ele encontrou o meu canal e então ele dirigiu a mim pedindo para eu dar uma explicação por que eu saí da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, como foi que eu saí, mais ou menos essa era a pergunta dele. Eu sei que eu havia feito uma publicação desse vídeo, mas por conta de problemas técnicos, o vídeo ele não saiu com o áudio nos dois canais e acabou atrapalhando a gravação, tá? Então, nesse vídeo, vou estar abordando esse tema, né? A origem do movimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Antes de entrar nesse tema, eu quero dizer que aqui não tenho nenhum objetivo de atacar nenhuma igreja, nenhum movimento dissidente da Igreja Adventista, ou que se diz remanescente, seja ele de 1937, seja de 14, seja de 51, jamais. Não estou aqui para dizer que alguém que é do movimento de reforma tem que sair para a Igreja Adventista. Ao contrário disso, eu digo que você deve cada vez mostrar mais firme na sua convicção da sua fé, buscando ao Senhor com um coração puro, um coração sincero, um coração moldado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Tá certo? Então, esse objetivo é esclarecer, o objetivo desse vídeo é esclarecer a origem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Antes de nós adentrarmos neste tema, assim, um tema até bastante polêmico para as pessoas interessadas, eu quero começar trabalhando com você um texto que está em Apocalipse 12, verso 7, e quero começar dizendo onde surgiu a primeira guerra. Hoje nós estamos aqui tendo a oportunidade de estar fazendo esse vídeo e esclarecendo este assunto tão importante. Apocalipse capítulo 12, verso 7 diz o seguinte: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Bom, por que eu estou usando esse texto? Porque ao deparar com qualquer líder ou qualquer membro do movimento de reforma, ele então começa a acusar a Igreja Adventista, dizendo que a Igreja Adventista se apostatou em 1914, mandou os jovens ir para a guerra, e então que a partir dali surgiu o movimento de reforma. Bem, então eu quero mostrar para você que a primeira guerra ela não surgiu em 1914. A primeira guerra ela surgiu, na verdade, a primeira guerra surgiu no céu. E quem eram os dois generais que estavam na luta? Diz a Bíblia, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Bom, aqui a Bíblia diz que Miguel, Cristo e os seus anjos estavam de um lado
batalhando contra o dragão, que é Satanás. Por outro lado, batalhava o dragão e os seus anjos. Só que os anjos de Satanás, eles não prevaleceram, nem tampouco Satanás, nem mais o seu lugar se achou no céu, e ele foi então expulso para a terra. Então, onde surgiu a primeira guerra? No céu. A primeira guerra, ela não surgiu necessariamente em 1914, ela já começou no céu. Quem eram os generais que estavam à frente dessa batalha? Cristo e Satanás. Essa não foi uma guerra de palavras, mas a Bíblia diz que houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam também o dragão e os seus anjos, e eles então não prevaleceram e foram expulsos do céu para a terra. Bem, esclarecido esse ponto, nós vamos entrar em um outro detalhe que também os defensores dessa ideia de que o movimento de reforma tem embasamento, né, na Guerra de 14 e tal. Mas vamos lá. O serviço militar e o sábado. Esse é um dos pontos de acusação contra a Igreja Adventista, onde fala sobre o serviço militar e o sábado. Mas, começando logo em Gênesis capítulo 3, versos 23 e 24, nos diz a palavra do Senhor. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar e lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Bem, nós sabemos que quando Deus ele criou o homem, ele pecou, e então Deus o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra da qual ele fora tomado. E então Deus, imediatamente, quando ele lançou o homem fora do Éden, ele pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Bom, a guerra começa no céu. Na sequência, ela começa a desenrolar no planeta Terra e continua até hoje os nossos dias. E então, quando Deus ele expulsa Adão e Eva do Éden, Deus deu então uma espada inflamada, né, uma espada afiada, e ele então, esse anjo, andava ao redor do jardim do Éden para guardar o jardim, o caminho da árvore da vida, para que o homem não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente em pecado. Então, o serviço militar, nós podemos perceber que ele foi ordenado por Deus, pelo anjo, que estava ali todos os dias guardando a porta do Éden. E esse anjo estava armado com uma espada, e então para guardar o caminho da árvore da vida. E esse serviço, além de incluir o serviço militar, esse serviço que Deus estipulou para o anjo incluía também a guarda do sábado, incluía o sábado, pois o sábado era o dia de adoração e continua sendo o dia de adoração. E então, o que acontece? O anjo não deixaria a espada no sábado,
Ele continuaria no sábado, principalmente no sábado, porque era o dia de adoração. Adão e os seus descendentes vinham à porta do Éden para adorar o Senhor. Ali eles adoravam ao Senhor. E ali estava o anjo, armado com a sua espada, e isso mesmo no dia de sábado. Se Adão ou um dos seus descendentes adentrasse o jardim do Éden, então eles eram mortos pela espada. Isso poderia ser qualquer dia da semana e incluía também o sábado. Então, quando a pessoa fala do surgimento do movimento de reforma e procura justificar a questão da arma e também do trabalho no sábado, essa é uma justificativa que ela não encontra um embasamento dentro da Bíblia, de acordo com uma visão mais aprofundada, uma visão sem, como poderia dizer, uma visão sem ser uma visão tendenciosa, certo? Essa é uma visão, é o meu ponto de vista pessoal. Acredito eu que muitos pastores adventistas, muitos teólogos, nem mesmo eles eles podem até não concordar com esse ponto de vista em relação ao serviço militar, mas esse é o meu entendimento, é a razão daquilo que eu creio, é aquilo que diz a palavra do Senhor, que para mim é o mais importante. Muito bem. Adentrando ainda esse tema, diz o seguinte em Neemias capítulo 13, verso 15 a seguir, diz assim: Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figo e toda espécie de cargas que trazia a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia que vendia mantimento. Também habitava em Jerusalém tírios que trazia peixe, toda a mercadoria que vendia no sábado aos filhos de Israel, de Judá, em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e disse: Que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre essa cidade? E ainda vós acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que dando já a sombra nas portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas, e mandei que não as abrisse até passado o sábado. E pus às portas algum dos meus servos, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Muito bem. Neemias, ele estava ali como servo do Deus Altíssimo, defendendo a questão do sábado, e havia pessoas que transgrediam o sábado abertamente, e então, antes que as portas fossem fechadas, Neemias, ele mandou que essas portas deviam ser fechadas e nem elas fossem abertas até que passasse o sábado. E então ele pôs às portas algum dos seus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então esses moços, esses servos de Neemias, que eram soldados da confiança dele, então eles estavam ali na porta de Jerusalém, guardando então o caminho da árvore, guardando ali para que ninguém entrasse no sábado em Jerusalém com o objetivo de vender nada no dia de sábado. E claro, esses servos, de Neemias, claro que eles estavam armados de espada, eles não iam ficar ali de mão limpa. Se a gente analisar o contexto histórico, quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém,
ele diz mesmo claramente que uma mão estava na colher levantando os muros e a outra estava segurando a espada, né? Então a gente pode ver que em todo esse contexto, nem mesmo Neemias, um grande reformador, se eximiu de colocar moços ali durante o sábado, né, para que então pudesse guardar o sábado, né, os que estavam ali dentro de Jerusalém. Portanto, na minha conclusão, o serviço militar no sábado, ele não está em desacordo com as leis que nós temos no nosso mundo. É importante nós lembrarmos que nós estamos vivendo num mundo de pecado, num mundo de trevas, né? E não dá para a gente dizer assim, hoje é sábado e vamos baixar as guardas porque nós vamos guardar o sábado. Não, isso não existe, é um pensamento, vamos dizer assim, unilateral, é um pensamento estrito, respeito à opinião de quem pensa dessa maneira. Porém, eu gostaria de esclarecer uma verdade assim, de forma bem sem atacar ninguém, porém esclarecendo a verdade como ela é. Bom, prosseguindo e esclarecido este ponto, nós temos aqui Juízes capítulo 3, verso 1 a 3, diz assim: Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubesse, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, os sidônios, os heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Armon e até a entrada de Amate. Então, analisando aqui o contexto desse texto, quando o povo de Israel entrou na terra prometida, já no tempo dos juízes, Deus então, está o texto aqui, ó, estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber a todos que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Então Deus deixou ali algumas nações. E qual o objetivo de Deus deixar aquelas nações ali em Israel? Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubesse, para que lhes ensinasse a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Então, Deus, quando estabeleceu o povo na terra de Canaã, Deus então deixou ali algumas nações para que aqueles jovens nascidos na comunidade de Israel, que não havia participado das guerras, que eles não sabiam manejar as armas, Deus então deixou ali algumas nações para que aqueles jovens, eles então aprendessem a guerrear. Então, a gente pode analisar aqui por esse contexto, né, que a guerra nesse mundo de pecado, ela não é realmente um estopim, vamos dizer assim, para o surgimento de uma determinada igreja, para ela colocar a questão da guerra como pano de fundo para poder então justificar o seu movimento, tá? Eu gostaria que você continuasse estudando, ouvindo esse vídeo, tá? Porque eu trago alguns esclarecimentos muito importantes para você mais à frente.
E, como disse anteriormente, não quero aqui abalar a fé de ninguém, não quero aqui mandar ninguém para a guerra, porque, na verdade, a guerra, somente quem participa da guerra, que sabe os horrores, né, que é a guerra, mas, infelizmente, nós estamos vivendo num mundo de luta entre o bem e o mal, e não tem como nós evitarmos. Hoje, por exemplo, 8 de abril de 2022, momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos vendo o mundo inteiro em rumores de guerra, principalmente pelo fato da Ucrânia estar sendo invadida pela Rússia, né? E por aí vai. Tá? E mais conflitos irão surgir. O próprio Jesus afirmou que haveria de surgir guerras e rumores de guerra. Bom, esclarecendo esses pontos com relação ao Velho Testamento, muitos reformistas eles procuram justificar a sua tese, defender a sua tese, e diz assim: não, no Velho Testamento realmente era dessa maneira, porém no Novo Testamento a coisa ela mudou completamente. Tá. Então nós vamos fechando assim todos esses argumentos, né, de forma assim respeitosa, de forma assim, para não ofender ninguém. Simplesmente, como eu tenho dito ao decorrer da minha fala até agora, irei continuar falando ao final, o objetivo do vídeo é esclarecer a verdade. Ninguém é obrigado a acreditar no que eu estou falando, mas que você ore e peça a instrução do Espírito Santo de Deus para que ele possa, então, te trazer todo o esclarecimento necessário. Então, vamos lá. Lucas capítulo 3, verso 7 a 14, diz assim: Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós o que faremos? E ele disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai com o vosso soldo. Então, quando João estava pregando a mensagem preparatória para o advento de Cristo, ali várias pessoas, uma grande multidão, ela foi até João Batista e elas queriam saber o que elas deveriam fazer para serem batizadas, né? E naquele mesmo instante apareceu uns soldados, uns policiais, possamos dizer na linguagem de hoje, e interrogaram também, eles também fizeram a mesma pergunta: e nós, o que nós vamos fazer? Bom, João Batista disse a eles: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai com o vosso soldo. Tá? Então, João ele disse que a ninguém eles deviam tratar mal. Aí você diz assim: ah, mas o policial ele trata mal. Não. O policial, claro, vamos lá. Vamos explicar tudo detalhadamente para não ficar nenhuma contradição aqui. Claro que, mesmo em todas as categorias, né, todas as profissões, existem os bons profissionais, os maus profissionais, né? Existem os bons policiais, existem os péssimos policiais, isso não resta dúvida, assim como existe o padre, o pastor, o bispo, seja lá quem for, tem um bom pedreiro, tem um péssimo pedreiro, né? Tudo isso existe. E ele diz: a ninguém trateis maus. O que João ele queria dizer com isso aqui? Ele diz assim: olha, o cara está lá. O cara não está fazendo nada de mal. O cara é um cidadão de bem. Você não vai lá espancar esse cara. Tá? Agora, se o cara
tivesse lá praticando desordem, fazendo o que era errado, sim, claro que o policial deveria lá fazer abordagem e então tratar daquela situação e manter a ordem social. E ele diz assim: nem defraudeis, ou seja, não roube de ninguém, não cobre propina, fique à vontade, faça o seu trabalho direitinho e contentai-vos com o vosso soldo. Para aqueles que não sabem, soldo era o nome que se dava, e acredito eu, não tenho certeza para falar, gosto de falar quando eu tenho assim certeza, né? Mas esse soldo é o nome que era dado ao salário do policial. Ou seja, João disse: olha, contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Não vão cobrar aí propina, mantenha fiel. Você está ganhando pouco, está ganhando mal, não está bem para você, procure uma outra profissão, mas contentai com o vosso soldo. Essa foi a decisão de João Batista para aqueles soldados. E a Bíblia nos diz que tudo quanto João disse, ele não escreveu nenhum livro, mas a Bíblia nos diz que tudo quanto ele disse era verdade. Então eu não posso ser contra aquilo que João Batista disse. Bom, aí alguém pode argumentar, mas espera aí, quem é mais? É João Batista ou Jesus Cristo? Em qual dos dois eu vou acreditar? Bom, se o esclarecimento trazido até João Batista não é o suficiente, eu vou apresentar um outro argumento para você. Lucas capítulo 22, verso 36 a 38, nos diz assim: disseram-lhe, pois, disse-lhe, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Quem disse isso? Quem disse? Jesus que disse. Ele disse a quem? Esse lhes, aos discípulos. Mandou que aqueles que tiver bolsa, ele tome, como também o seu alforje, né? E o que não tem espada, venda a sua capa e compra. Bom, será se Jesus estava dizendo aqui uma parábola, algo do tipo, ou Jesus estava mandando literalmente eles comprar uma espada? Bom, o verso 38 diz assim: e eles, os discípulos, disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele disse: basta. Tá bom. Não precisa mais não. Tá? Então, na verdade, quando Jesus mandou eles ir comprar a espada, os discípulos vieram e disseram: está aqui 2 espadas, nós compramos, trouxemos. E aí você pode dizer assim: não, mas isso aqui é uma figura de linguagem. Então, vamos lá, vamos ver o texto de Mateus, capítulo 26, verso 50 até o verso 51. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Ele referindo a Judas. Então, aproximando-se eles, no caso o sacerdote e os soldados, né, da corte romana, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, esse aqui dos que estava com Jesus, era Pedro, né? E estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então, por esse texto, nós podemos analisar perfeitamente que Jesus mandou os discípulos comprar a espada, eles foram comprar a espada e no momento certo eles usaram a espada.
cortou a orelha, não foi com o canivete, foi com uma espada, tá? Então, aqui está esclarecido esse ponto, tanto o ponto de vista da guerra no céu, no Éden, no tempo de Neemias, né? No tempo de João Batista, né? Sobre o serviço militar, também nos dias de Jesus, né? O incidente ocorrido aí nos dias de Jesus, tá? Então, está aí esse ponto de vista. Volto mais uma vez a afirmar: você não é obrigado a crer no meu ponto de vista. Examine a palavra de Deus, examine a Escritura Sagrada, sirva ao Senhor com um coração puro, que Deus ele vai então te esclarecer a verdade, certo? Muito bem. Vamos falar aqui brevemente sobre a cronologia da Primeira Guerra Mundial. E, na verdade, não seria bem a cronologia da Primeira Guerra Mundial, porque eu não vou citar toda a cronologia por questão de tempo, mas eu faço questão de mencionar aqui a questão da Primeira Guerra Mundial, porque justamente esses grupos separatistas da Igreja Adventista, eles usam essa data de 1914 e diz assim: não, nós surgimos em 14 durante a Primeira Guerra Mundial. Vamos analisar o que diz eles mesmos. Porém, eu gostaria de mostrar para você aqui algo que me chamou bastante atenção. Olha só, todos os reformistas são unânimes a dizer que a Primeira Guerra Mundial ela começou lá na Alemanha e que a Igreja da Reforma também começou na Alemanha. E, de fato, né? Mas vamos analisar o seguinte. No dia 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia. França e Alemanha decreta mobilização geral. Então, o que eu quero mostrar com você aqui, que a Primeira Guerra Mundial, ela começa, na verdade, 28 de julho, né, quando Francisco Ferdinand, né, ele era o herdeiro do trono austríaco, se não me engano, ele foi assassinado. E então começa o pretexto para a Guerra Mundial. Então, a Alemanha ela declara guerra à Rússia no dia 1º de agosto. Aí, no dia 3 de agosto, a Alemanha declara guerra à França. Dia 1º, dia 2. Tudo isso está disponível aqui nesse site de notícia, um site internacional. Eu vou dar um zoom aqui, se você quiser copiar, pode ficar à vontade. Se você quiser, você pode me solicitar que eu envio para você esse link, né, para você verificar essa cronologia da Primeira Guerra Mundial. O acesso que fiz foi no dia 5 de março de 2022, às 13 horas e 16 minutos. Pronto. Esclarecido isso, eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes interessantes com relação a essa guerra, né? Você está vendo aqui um livro, acredito eu que todo reformista, né, deva conhecer claramente esse livro, A História dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Tá? Se a história do movimento de reforma dos Adventistas do Sétimo Dia, se eles colocam aqui na capa que é a história deles, eu acho que nada melhor do que eu pegar o próprio autor, a própria história contada por autor do por autores reformistas, que é uma história que foi publicada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, tá? Então vamos lá.
Isso eu falo não só a reforma de 14, mas também refiro à reforma de 51, que eu vou tratar desse assunto mais à frente. Volto mais uma vez a dizer para você, não estou condenando, só estou passando a história como ela é, com uma visão não tendenciosa, mostrando simplesmente a verdade, e não estou aqui para dizer a você quem está com a verdade. Estou pegando a história do próprio movimento de reforma. E aí você pergunta, mas por que você pega o livro do movimento de reforma e faz ligação com essa cronologia aqui, olha, de 1º de agosto? Bom, nós sabemos hoje, e você que está assistindo esse vídeo neste momento, sabe muito bem disso, e se você não sabe, talvez você pode aprender ainda nos vídeos que estão aí vinculados na atual guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então a Rússia entrou no conflito, ela imaginou que o conflito seria fácil, de ali poucos dias ela venceria o conflito, e então, depois de algumas baixas no exército russo, nós não sabemos, dessas baixas, mas uma coisa nós sabemos, que a Rússia agora, ela mobilizou todos os reservistas para fazer frente ao exército, para estar de prontidão para fazer o treinamento da guerra. Claro que um país, ele não vai então entrar numa guerra e colocar pessoas inexperientes para a linha de frente, porque senão vai ser somente perca. Então a Rússia, a Ucrânia, mesmo que não teve tempo para fazer isso, mas ela recrutou também pessoas civis, para fazer parte da guerra. Vamos lá então, para não ficar muito confuso para você. Então vamos lá, 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia. E agora eu abro aqui o livro do Afonso Balbach, diz assim: milhares de adventistas encheram de consternação e começaram a protestar quando leram a circular de 2 de agosto de 2014, assinada pelo pastor Gedali, secretário da Divisão Europeia, que continha a seguinte instrução: devemos cumprir de bom grado nossos deveres militares enquanto estivermos servindo o exército ou quando formos chamados a servir, para que os oficiais encarregados encontrem em nós bravos e fiéis soldados dispostos a morrer pelos seus lares e pelo nosso exército e nossa pátria. Bom, essa circular do dia 2 de agosto já estava circulando, se é uma circular, e se milhares de adventistas eles leram essa circular de 2 de agosto, fica a minha primeira interrogação. Como é que a Alemanha ela declara guerra à Rússia, ela entra na guerra em 1º de agosto, já no dia 2, milhares de adventistas tiveram, ou o líder adventista já enviou uma circular do dia 2 de agosto, a data fica um pouco duvidosa. Porque como é que a Rússia, a Alemanha, ela entra na guerra no dia 1º de agosto, já no dia 2 de agosto já tem essa circular de 2 de agosto, assinada por um pastor, secretário da Divisão Europeia, que continha essa instrução, mandando os militares, devemos cumprir de bom grado nossos deveres militares, quando estivermos servindo ao exército ou quando formos chamados. Então,
Fica meio assim duvidosa essa data, porque essa carta é uma carta circular do dia 2 de agosto. Bom, se é uma carta circular, ela não ficou presa nas gavetas, tá? Ela começou a circular a partir de 2 de agosto. E aí você diz assim, mas por que então que você começa a frisar nessa data de 2 de agosto? Tudo bem, nós vamos adentrar a um outro ponto que me gera um outro questionamento. Além dessa circular, ela já sair um dia após a Alemanha declarar guerra à Rússia, aqui no dia 2 de agosto já tem essa carta circular do dia 2 de agosto. Bom, então, supondo aqui, nós vamos entrar agora em um detalhe muito interessante aqui. Bom, então, se houve essa circular de 2 de agosto, ela começou a circular em 2 de agosto, milhares de adventistas encheram de consternação e começaram a protestar quando leram a circular de 2 de agosto. Tudo bem. Então, o movimento de reforma ele começou junto com a guerra. Os adventistas, que mais tarde seriam os reformistas, eles começaram a protestar já no início de agosto. Bom, que era uma carta circular de 2 de agosto. Então, dia 2, 3 ali já começou e milhares de adventistas começaram a protestar. Tudo bem. Então, a reforma começou em 2 de agosto, 2, 3 de agosto. Mas aí, eu quero pegar o mesmo livro do autor aqui, o Afonso Baumberg, e eu não estou citando a página a propósito. Não estou citando as páginas do livro, para que você vá então no livro e leia. Tá? Você procure estudar. Se você quiser saber onde estão essas páginas, eu tenho as fontes e passo para você. Tá certo? Então, vamos lá. Observe aqui esse outro texto. Olha, em maio de 1915, por meios indiretos, soubemos que o irmão, funcionário do destacamento geral, encaminhara ao Ministério da Guerra em Berlim uma declaração tornando conhecida a posição errônea da liderança da Igreja Adventista. As igrejas da Alemanha não tinham conhecimento dessa declaração. Bem, vamos então analisar o texto na sua íntegra. Vamos lá. Se essa circular ela começa em 2 de agosto, como é que em 1915, por meios indiretos, soubemos que um irmão funcionário do destacamento encaminhara ao Ministério da Guerra em Berlim uma declaração tornando conhecida a posição errônea da liderança da Igreja Adventista? Bom, então, se isso foi em maio de 1915, tem alguma coisa errada aqui. Se esses adventistas eles não tinham conhecimento dessa declaração, e essa circular de 2 de agosto, 2 de agosto, nós vamos contar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 9 meses depois desta circular, que era para circular para todo mundo, maio de 2015, 9 meses depois, por meio indireto, soubemos, no caso aqui, os reformistas dizem isso, por um irmão funcionário do destacamento do Ministério da Guerra em Berlim, uma declaração tornando conhecida a posição da liderança da Igreja Adventista. Olha, então vamos lá. Essa circular não circulou em agosto? Bom,
ela circulou em agosto, e os irmãos não sabiam dessa carta no dia 2 de agosto, 9 meses depois é que eles vieram ter conhecimento dessa declaração. Essa história está mal contada. E aqui eu chamo a sua atenção para fazer uma leitura com buscando assim conhecer as entrelinhas, né? Eu conheci um senhor reformista, né? E ele, a qual eu tive grande admiração por ele, e ele diz assim: ler sem meditar é atirar sem fazer a pontuação certa, né? Sem fazer a mira correta. Então, infelizmente, né, a gente entende aqui que esses milhares de adventistas, eu estou colocando aqui uma situação hipotética, que esses milhares de adventistas, eles começaram a protestar a partir de maio de 1915, quando souberam da posição da Igreja Adventista. Daí surge a ideia não, o fato, o texto comprova isso, que o movimento de reforma não surgiu em 14, e sim, ele veio surgir talvez depois de maio de 2015. Talvez, não estou afirmando isso categoricamente, mas você sabe que a irmã White morreu lá em junho de 1915. Junho, julho, maio. Junho, julho. Provavelmente, esse movimento reformista, ele tenha começado depois da morte da irmã White. E não em 1914, como eles tentam dizer que eles iniciaram em 1914. Como é que o movimento iniciou em 1914 se eles não tinham conhecimento da posição da Igreja Adventista? Então, ele surgiu em maio, você aqui maleável com ele, surgiu em maio. Mas eles souberam por meio indireto, maio, junho, julho, a irmã White morre, quem sabe a partir daí que surge o movimento de reforma. Tá? Então, isso aqui é para você pensar, você analisar, estou aberto ao diálogo, ao esclarecimento que você possa querer da minha parte. E também, se você quiser esclarecer alguma coisa, o meu contato eu vou deixar na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato comigo, explicando o seu ponto de vista com relação a essa divergência que não está batendo muito bem dentro de um livro que conta a história dos próprios reformistas. Tá certo? E diz aqui, ó, as igrejas da Alemanha não tinham conhecimento dessa declaração. Em quando? Em maio de 1915. Então, esses milhares de adventistas, eles começaram a protestar, a protestar quando? Em 1914 ou lá para depois de maio de 1915? Isso aqui é uma situação para você pensar. E aí foi difundido esse erro em todas as igrejas. Todos os irmãos que protestaram foram considerados uma ameaça à paz da igreja e foram excluídos da comunhão. Fomos denominados de movimento apóstata. Né? No caso aqui, ele dizendo que todos os irmãos que protestaram ali em 1914 eram considerados uma paz, a paz da igreja, e então eles foram excluídos da comunhão. Né? E então eles foram denominados movimento apóstata. Né? Isso quando? Depois de maio de 1915, não 14. Então dizer que o movimento de reforma surgiu em 14 é assim uma história mal contada, mal interpretada, e na verdade eu estou lendo aqui um livro
É a história deles, não sou eu que estou contando. Só estou lendo a história, tá? Bom, eles falam da organização em 1914, 1925, né? Antes da organização dos Adventistas do Sétimo Movimento de Reforma, em 1925, especialmente em 1921, os reformistas e os professos reformistas lançaram grande quantidade de publicações extraoficiais. Podemos, porém, identificar também algumas publicações oficiais. Então, essas publicações que ele fala aqui, desses reformistas, eram publicações nas quais eles saíam para as igrejas adventistas e lá eles, então, estavam divulgando uma mensagem, chamando a igreja adventista de Babilônia. Eles chamavam eles iam para as igrejas adventistas. Quando lá chegavam, eles então assistiam o culto e na saída ele distribuía os panfletos, né, para os irmãos adventistas, né? E eles falam, eles mesmos assumem aqui, olha, os reformistas e os professos reformistas lançaram grande quantidade de publicação extraoficial. Podemos, porém, identificar também algumas publicações oficiais, né? Lições da escola sabatina locais começaram já a aparecer em 1915. Espera aí. Eu não estou entendendo direito essa história. Lições da escola sabatina locais começaram a aparecer já em 1915. Olha só, 1915 ninguém estava sabendo da posição da igreja adventista com relação à guerra. Já ainda em 1915, já começaram a aparecer as lições da escola sabatina. Então esse grupo já era um grupo que estava ali trabalhando por baixo do pano, né, e se preparando para uma oportunidade, né? E ele diz: contudo, as primeiras lições que dispomos em nossa biblioteca foram publicadas em 1922. 1922 eles já tinham lição da escola sabatina? Já era um grupo separado da igreja adventista? Eles não surgiram em 1925, quando eles se organizaram? Eles disseram que até 1922 que eles lutaram para se manter um diálogo diplomático com a igreja adventista, que só então, em 1925, é que eles se organizaram? Mal contada essa história. Tá? E aqui eu abro espaço para qualquer reformista que quiser dialogar comigo, seja de 51, seja de 14, seja de 37, seja da Última Voz da Misericórdia, seja da Completa Reforma, seja dos Barbudos, pode entrar em contato comigo. Porém, faço uma ressalva. Não sou de polêmica, apenas estudo a palavra de Deus com toda a calma que eu estou fazendo aqui nesse estudo. Quando encontro alguém com a mente cauterizada, que não abre espaço para o diálogo, só ele é dono da verdade, deste eu me afasto. Não por falta de argumento, mas porque eu não vou perder tempo com pessoa de mente cauterizada que por mais que você mostre para ele a verdade, ele não vai aceitar. Certinho. Continuando, tá aqui, olha, no livro, eles falando aqui da Segunda Assembleia Internacional em Bebra, na Alemanha, em 1922. 1922 já tinha tido uma segunda Assembleia Internacional desse movimento?
Em 1922, eles ainda não estavam tentando conciliar com a Igreja Adventista. Como é que em 1922 já tinha a segunda Assembleia Internacional desse movimento? Coisa de se pensar. Então ele diz aqui, ó, no verão de 1922 foi realizada na Alemanha a segunda reunião internacional dos reformistas. 4 uniões já haviam sido organizadas, concordaram se unir para formar a Conferência Geral. Olha, isso quando em 1922, não tem nada a ver com 1925, quando eles dizem que eles já estavam organizados. E também não tem nada a ver em 1914, porque o próprio Balmax disse que em maio de 1915, que na igreja não sabia de nada, foi tudo por baixo do pano, e que a partir de então eles começaram a ter conhecimento do movimento de reforma, tá? Da situação que a Igreja Adventista havia tomado. Então, continuando. E trabalhar em conjunto, né? Trimessário da Escola Sabatina, Revista da Semana de Oração e outras publicações já eram editados localmente de acordo com as possibilidades dos irmãos de cada país. Sentiu-se então a necessidade de centralizar a preparação e disseminação desses materiais através da Conferência Geral na Alemanha. Então agora eles já se pensam, né, em se organizar na Conferência Geral na Alemanha. Enquanto isso, em 1922. Né? Bom, essa sede tornou-se o elo coordenador entre as diversas uniões e o centro do qual seria atendido os novos interesses do grupo, de que se despertasse para a mensagem de reforma em muitos outros lugares. Né? Então, eles já estavam aqui com o intuito de estar fazendo proselitismo, né? Ganhar pessoas para o lado deles. Tá? Muito bem. Em 1925, houve o acordo de que a Conferência Geral deveria organizar-se separadamente da União Alemã. Mas isso não foi feito imediatamente. Caro leitor, caro internauta, vamos lá. Em 1925, houve um acordo. Bom, se houve um acordo é porque antes havia um desacordo. Ou, no mínimo, eles fizeram esse acordo em 1925, que a Conferência Geral deveria organizar-se separadamente da União Alemã. Mas veja só, aqui eu estou vendo a Conferência Geral e a União Alemã. E aí você pergunta, mas espera aí, Conferência Geral não era o movimento de reforma? E essa União Alemã, que movimento era esse? Bom, nós vamos ver mais à frente. Alguns anos depois, devido às circunstâncias mencionadas a seguir, o registro da Conferência Geral tornou-se uma urgente necessidade. Foi então usado o nome de Conferência Geral da Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia em Movimento de Reforma, e não o nome que havia sido adotado pela delegação da Conferência Geral em 1925. Amigo, preste atenção no que eu estou dizendo. Eu sei que o vídeo vai ficar muito longo, mas se você interessar por detalhes, né, fazer as entrelinhas do texto, tudo bem, vamos lá. Em 1925, houve esse acordo, a Conferência Geral deveria organizar separado da União Alemã. Mas isso não foi feito imediatamente. Não foi feito por quê? Porque a Conferência Geral não tinha nenhum bem, nenhum imóvel em seu nome. E para ter o registro, ela precisava de ter um imóvel. Porque como é que você organiza ali uma personalidade jurídica e você não tem um imóvel registrado, você não tem endereço, não tem nada, tá? Então,
Ele diz aqui que mais isso não foi feito imediatamente. Imediatamente porque não tinha condição financeira. Alguns anos depois, devido às circunstâncias mencionadas a seguir, o que eu não encontrei aqui, o registro da Conferência Geral tornou-se uma necessidade. Foi obrigado. Vocês têm esse grupo aqui, mas vocês precisam organizar esse grupo. O registro da Conferência Geral tornou uma necessidade. Foi então usado o nome Conferência Geral da Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, e não o nome que havia sido adotado pela delegação de 1925. Então, a Conferência Geral, ela foi organizada não em 1925. A primeira Conferência Geral do Movimento de Reforma foi organizada em 29 de janeiro de 1929. O primeiro nome desse movimento oficial em cartório foi então Conferência Geral da Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Então, hoje, a reforma, que se intitula Reforma de 14, ela diz assim, não, o nosso nome veio desde 1925. E isso não é verdade. Ela foi organizada em cartório em 29 de janeiro de 1929. Está nesse dito livro que eu estou lendo. Se você quiser conhecer, procure o livro e leia. E o nome da Conferência Geral foi então adotado: Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Então, primeiro surge a Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Prosseguindo. Aqui eu gostaria de ler uma declaração que está no livro de Balbus. Talvez nenhum reformista parou para ler esse ponto, que talvez não interessa a eles, né? Mas eu gosto de ler todos os detalhes da história, né? Procurar ler as entrelinhas do texto, sem pressa, né? Olha só, está no livro do Balbus, né? O mesmo livro, não tem aqui, vamos dizer assim, montagem alguma. Eu te passo todas as páginas do livro que você quiser. Então veja só, essa é a data de 1928 a 1931. Olha só. Logo depois da Assembleia Mundial, em 1925, dificuldades internas começaram a surgir. Bom, dificuldades internas começaram a surgir em 1925? Não. Desde o princípio, em 1915, já havia dificuldade dentro do movimento. E Balbus, ele diz aqui, para não deixar dúvida para ninguém, logo depois da Assembleia Mundial em 1925, dificuldades internas começaram a surgir. O ano de 1928 foi particularmente difícil para a obra na Alemanha e para a administração da Conferência Geral. O presidente da União Alemã opunha-se a Otto Welp, presidente da Conferência Geral. Então, veja só, havia uma oposição aqui entre... Lembra que eu falei anteriormente que a igreja, ela organizou como Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, em 29 de janeiro de 1929. Mas ela organizou com a União Alemã, porque a União Alemã era um grupo separado, era um grupo que não se batia bem com outro grupo. Então, como a Conferência Geral precisava organizar, eles disseram assim, olha,
disseram para a conferência, os líderes da conferência da União Alemã, disseram assim, ó, peraí, vocês têm um prédio aí, vocês têm, vamos dizer, um status social, então vocês nos emprestam a instituição de vocês que nós vamos registrar o nosso nome e está tudo beleza. Mas então, o que Baumbach ele explica aqui, que em 1925 dificuldades internas começaram a surgir. O ano de 1928 foi particularmente difícil para a obra na Alemanha e para a administração da Conferência Geral. Por quê? Porque havia desentendimento entre o presidente da União Alemã opondo ao presidente da Conferência Geral. Então havia duas organizações aqui. A União Alemã tinha um presidente e a Conferência Geral tinha um outro presidente. Perceba como é que se faz uma leitura assim minuciosa, sem tendência para lado A ou lado B, né? E volto mais uma vez a afirmar, esse vídeo não tem propósito de chamar você para a igreja adventista, esse vídeo tem propósito de te esclarecer a verdade, assim como esse internauta me pediu para fazer esse vídeo esclarecendo a verdade, então estou aqui esclarecendo a ele esta verdade como ela é, certo? Bom, diz aqui, na Assembleia de Delegado de 1948, esperávamos resolver a maioria dos problemas acumulados nas igrejas em muitas partes do mundo desde a Assembleia de 34. Ó, desde 34, desde 25 já tinha dificuldade, 28, 34. E Baumbach ele diz assim, que na Assembleia de Delegados de 48, eles esperavam então resolver pelo menos a maioria dos problemas acumulados em muitas partes do mundo. Não era um problema local, mas era em várias partes do mundo. Problemas este que ele diz aqui que 34 foram anos difíceis, especialmente os anos difíceis por causa da guerra, né, de 39 a 45. Né? Contudo, algum desses problemas, em vez de serem resolvidos, agravaram-se ainda mais. Havia desacordo em vários lugares e, para alguns irmãos, a própria sobrevivência do movimento de reforma parecia ameaçada. Os líderes de Denver admitiram francamente. E eles disseram, nunca na experiência dessa divina obra de reforma houve crise tão terríveis, consequência como nesses dias. O inimigo de toda a verdade e justiça está tentando aplicar um golpe decisivo contra eles. Né? Então, esse grupo de Denver aqui, depois eu vou falar mais tarde sobre esse grupo de Denver, tá? E você percebe que desde o surgimento do movimento de reforma, que é um grupo que fala que surgiu na Guerra de 14, foi um grupo que aprendeu a guerrear entre eles próprios. Se você quiser, eu te forneço gratuitamente, de bom grado, o livro do pecado, aonde eles próprios diz que o movimento de reforma havia tornado 10 vezes piores do que a igreja adventista. Tá? Então, segure aí que eu vou te falar daqui a pouco sobre esse movimento de Denver, né? Onde eles falam aí, onde Baumbach, né? Contudo, alguns líderes alguns desses problemas, em vez de serem resolvidos, agravaram-se ainda mais. Havia desacordo em vários lugares e, para alguns irmãos, a própria sobrevivência do movimento de reforma parecia ameaçada. E os líderes de Denver, que eram um outro grupo, admitiram francamente que a obra da reforma era uma obra terrível. Certo? Vamos para frente.
Continuando aqui, diz assim: durante a Assembleia, os delegados resolveram transferir a sede da Conferência Geral para os Estados Unidos. E aqui está. O movimento de reforma, como organização de âmbito mundial, foi organizado em Sacramento, Califórnia, nos Estados Unidos, no dia 8 de abril de 1949. Tá? Quem registrou esse movimento em 49? Na verdade, esse movimento aqui foi organizado por um líder chamado Carlos Kozel, né? Que é um dos chefes desse movimento até aí 1948. Então, eles mesmos dizem aqui, ó, após o desentendimento ocorrido em maio de 51, durante um ano existiu uma situação singular que não persiste mais. Havia dois grupos de líderes conflitantes entre si. Olha aqui os problemas, o Balbo já vem falando lá de 28, 25, e esses problemas vêm iniciando, vêm se agravando, tornando cada vez pior. Em 1951, houve um racha entre esse grupo. Qual o motivo do racha entre esse grupo? O motivo era disputa entre eles para saber quem era o verdadeiro dono do movimento. Havia brigas entre esses movimentos, havia briga muito grande entre esses movimentos, né? Ele diz aqui, ó, havia dois grupos de líderes conflitantes entre si, mas somente uma denominação, a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, com sede no Sacramento, Califórnia, nos Estados Unidos, a qual ambos os partidos professavam permanecer filiados até maio de 52, um ano depois, né? Então, veja só, durante um ano ficou o grupo brigando, de quem é a igreja, de quem é minha, não é, puxa para lá, puxa para cá e tal. E aí esse grupo, ele ficou aí, esse grupo ficou até 1952 nessa divisão entre esses líderes, né? Diz assim, logo após o segundo processo, esse processo aqui é bom lembrar que foi um processo judicial de 7 de maio de 52, as duas partes ainda reconheciam uma a outra como membros e líderes de uma única corporação. Tá? Perceba como era que era a organização desse movimento. Aqui diz o seguinte, eu não estou lendo todo o texto, para eu que não recortei todo esses fiz todos esses detalhes, né, de recortar detalhes por detalhe, mas eu vou citando aqui partes. Convido você para ler o livro, não confiar nas minhas palavras, você vai diretamente à fonte. Se você não encontrar as páginas, me procure que eu vou te orientar, tá? Então diz assim, existem duas corporações, sim, mas só a partir de junho de 1952, quando os irmãos Kozer, Muller e Hiddenberg se reorganizaram separadamente de nossas uniões e campos sem delegados, mas junto com os líderes excluídos de Denver. Lembra quando eu falei que o movimento de reforma desse grupo de Denver, que havia sido excluído pelos reformistas? Sim. Então, o que aconteceu? Na versão do Baubax, existia duas corporações, sim, mas só a partir de 6 de junho de 52, quando os irmãos Kozer, Muller e Hiddenberg se reorganizaram separadamente de nossos campos, sem delegado, mas junto com os líderes excluídos de Denver. Bom, aqui eu preciso fazer uma paz.
uma pausa, né? Então, eles agora diz o seguinte, que Kozel, eles estavam com a minoria dos delegados. Cuidado, porque na Conferência Geral de 1900 e na Conferência Geral de 51, nós tínhamos apenas 25 delegados. Então, veja só. Desses 25 delegados, nós tínhamos do lado de Carlos Kozel, vou fazer aqui para você ver, eram 25 delegados, menos 14 que estava do lado de Carlos Kozel, sobrou quanto para os demais reformistas? Sobrou 11. Quem estava então com a maioria? Bom, quem estava com a maioria foi Carlos Kozel. Aí você diz assim, mas isso não é verdade. Só para você me pedir a fonte que eu te passo essa fonte de informação. Eu não estou dizendo aqui uma inverdade. É só você me pedir a fonte que eu te passo a fonte. Tá? Ah, mas tinha umas cartas e tal, que essas cartas era feita por procuração e tal. Mas espera aí. E essas cartas? Como é que funcionavam essas cartas? Como é que funcionavam esses votos por procuração? Todos os votos seriam de Nicolice, que era o líder desse movimento de 52, por exemplo, que aqui para mim não faz diferença entre esses dois movimentos. Teria que ser dividido entre Nicolice e Carlos Kozel. Como ficariam essas cartas? Então, o que nós tínhamos na Assembleia de 52 foi o seguinte, 25 delegados. Vamos lá, vamos refazer isso aqui. Nós tínhamos 25 delegados, menos 14 estava do lado de Carlos Kozel, sobrou 11 para Nicolice, que foi o que eu posso dizer assim, o estrategista que tomou o nome da igreja, tá? Mas as 32 cartas que Nicolice tomou para si só, que não devia, formou então o que? 43 delegados. E eles disseram assim, não, agora o nosso movimento está ok, estamos com a maioria. Quando essa maioria aí é duvidosa. Agora, vamos continuar a leitura do nosso texto, que é muito importante. Diz aqui, existem duas corporações sim, mas só a partir de 6 de junho de 1952, quando o irmão Carlos Kozel, né, Murray Heidenberg se reorganizaram separadamente das nossas uniões e campo, sem delegação, mas juntos com os líderes excluídos de Denver. Foi isso que resultou na formação de uma corporação separada, a Sociedade Missionária Internacional, com sede mundial na Dinamarca e posteriormente na Alemanha. Devido a essa sacudidura, o movimento de reforma perdeu pouco mais de 2.000 membros. Espera aí, gente, vamos entender o texto aqui. Foi isso que resultou na formação de uma corporação separada. Quem? A Sociedade Missionária Internacional, com sede na Alemanha, com sede mundial na Dinamarca. Espera aí, mas o movimento de reforma não se chamava Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma? Está aqui, olha, vamos voltar aqui o texto. Olha aqui, ó. Em 1925, houve o acordo que a Conferência Geral deveria organizar-se separadamente da União Alemã, mas isso não foi feito imediatamente. Alguns anos depois, devido às circunstâncias mencionadas a seguir,
o registro da Conferência Geral tornou-se uma necessidade. Foi então usado o nome de Conferência Geral da Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas, Sétimo Dia Movimento de Reforma. E isso quando? 29 de janeiro. E como é que o Baumbach, ele diz lá que essa Conferência Geral, esse novo movimento aqui, surgiu uma nova organização em 1952? Não, não foi. Isso não é bem como ele tenta explicar. É isso, história cada um conta do seu jeito, né? Aí você pode dizer, mas cada um interpreta do seu jeito. Claro, você também tem o seu direito de interpretar, de expor os seus pontos de vista. Cabe os nossos internautas aceitar, rejeitar. Cada um é livre para fazer a sua escolha da maneira em que se achar melhor. Agora, pensando bem, a Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Movimento de Reforma foi organizada em 1929. E aí vem a questão. Quando ele diz aqui que o movimento de reforma com âmbito mundial foi organizado em Sacramento, Califórnia, no dia 8 de abril de 49. Espera aí. Então, quem surgiu primeiro? A Sociedade Missionária Internacional ou a Conferência Geral do Movimento de Reforma? Perceba que confusão, que se você não estiver inteirado, você não estiver lendo, você fica preso a essa confusão aqui, né? Então é o seguinte, o movimento de reforma, ele foi organizado primeiramente com o nome Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas, Movimento de Reforma. Isso foi organizado em 29 de janeiro de 1929, tá? Esse registro foi cassado e aí o movimento de reforma, ele organizou-se, reorganizou agora com um novo nome em 48. Bom, dá para dizer que se os líderes desse movimento de reforma aqui de 49, né, são os mesmos que se organizaram lá em 29, não dá. A história é complicada, a história desses movimentos. Tá? Então, prosseguindo, diz aqui, após o desentendimento ocorrido em maio de 51, durante anos existiu uma situação singular, né? Nós já falamos sobre isso aqui, né? Já comentamos isso aqui. Foi isso que resultou na formação de uma corporação separada, a Sociedade Missionária Internacional com sede mundial na Dinamarca. Então, é o seguinte, a sociedade missionária ela já tinha sido organizada, ela estava fundada. Tá? E aí aqueles líderes de Denver, que eu falei com você anteriormente, que eu ia falar com ele posteriormente, Carlos Kozel, como foi excluído do movimento que organizou em 49, ele foi excluído. Quem disse que ele estava errado se Carlos Kozel estava com a maioria, ele estava com 14 delegados e Nicolis estava com 11? Quem disse isso, que Carlos Kozel perdeu a questão, perdeu os direitos da igreja? Quem disse isso foi um juiz mundano. E essa questão foi resolvida na justiça. Tá? Isso aqui foi resolvido na justiça. Tá? Perante um juiz mundano, onde Paulo fala que se você tiver algum problema, resolva primeiramente internamente, né? Não sabeis que vocês hão de julgar o mundo, porque então partir aí para um advogado mundano, um juiz mundano no sentido que não era do movimento, né? Então veja só. Sob o nome adotado pela delegação da Conferência Geral, reunida em Assembleia de 1925 e sempre conservado pela delegação, sempre conservado pela delegação, a denominação foi registrada no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, por Carlos Kozel e Nicolício, respectivamente presidente e secretário da corporação, em 8 de abril de 1949.
respectivamente, presidente e secretário. Olha só, o Carlos Coser era o presidente e o Nicolice era o secretário. Eles organizaram essa nova organização, posso assim dizer, porque ela surgiu em 48, né? Ele diz aqui, Nicolice respectivamente, presidente e secretário da corporação em 8 de abril de 1949, em harmonia com a decisão adotada pela delegação de 1948. Então, Carlos Coser, Nicolice agora era presidente, Carlos Coser, Nicolice era o vice-presidente. Tá? E aí ele diz que o nome do movimento era movimento de reforma. Na verdade, não era movimento de reforma. O movimento inicial, até então, era Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Tá? Então, feito isso, o irmão Coser escreveu uma carta datada de 18 de abril de 1949. Ele diz assim: há poucos dias conseguimos registrar nossa organização. O Senhor nos ajudou maravilhosamente em todas essas coisas. O nome de nossa denominação é o seguinte: Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, Sacramento, Califórnia, Estados Unidos da América. Veja só. Qual a necessidade de Carlos Coser escrever uma circular dizendo para todos os membros da igreja em todas as partes do mundo que o nome da organização deles agora era Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma? Tá? E aí ele diz aqui no texto anterior que todo mundo aqui em 50 e 52 havia esses dois grupos lutando por essa Conferência Geral do Movimento de Reforma, que surgiu ali em 48. Aí o que acontece? Nicolice, né, ele acaba sendo muito esperto, ele toma posse dos documentos da igreja, vai para a justiça, ganha o direito na justiça, e não foi uma questão doutrinária. Carlos Coser não teve uma outra alternativa, ele uniu com o grupo de Denver, que o próprio Coser havia excluído, e agora Carlos Coser volta então para a mesma organização original de 1929, chamada Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia, com sede mundial na Dinamarca e posteriormente na Alemanha. Então, aqui, Carlos Coser está dizendo que o movimento deles foi organizado em 48. Tá? 52, houve um racha. Nicolice pegou esse nome que foi criado em 48, usando de esperteza, usou esse nome que foi dado em 48. E Carlos Coser voltou para o movimento que tinha sido criado originalmente em 29, que era então o movimento de reforma a princípio. Bom, e esse racha que acontece em 51, ele acontece justamente com Carlos Coser e Nicolice, então presidente, vice e secretário do movimento. Em 52, Carlos Coser desentende com Nicolice. Nicolice então segura a documentação, pega o nome adotado de 48, segue com a igreja, que hoje é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, da qual eu fiz parte. E Carlos Coser ele seguiu então com um grupo que hoje é chamada Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, um movimento que foi organizado em 1929. Certo? Esclarecido isso, né?
Então, tá aqui, vamos prosseguir, né? Então, tá certo. Tá aí esta explicação para o nosso internauta que me pediu essa explicação, tá? E eu digo a todos vocês que está aberto aqui o espaço para você questionar. Eu vou deixar o meu contato na descrição desse vídeo, seja lá você da Reforma de 1451, seja você de qualquer ramificação do movimento de reforma, você pode entrar em contato comigo explicando detalhes sobre esse movimento, que eu tenho alguns materiais, né, que eu posso estar passando assim, posso estar lendo com você, tá? Lendo detalhes por detalhes. Então, na verdade, a origem do movimento de reforma, ela não originou com a guerra de 14. A guerra de 14 hoje ela é somente um pano de fundo para justificar a existência do movimento de reforma. E tanto é que o movimento de reforma fala aqui, ó, que em maio de 1915, por meio indireto, soubemos que o irmão funcionário do destacamento geral encaminhar ao Ministério da Guerra em Berlim uma declaração tomando conhecida a posição errônea da liderança da Igreja Adventista. E aí eu volto a afirmar, e ele diz aqui, ó, as igrejas da Alemanha não tinham conhecimento dessa declaração. E se em 1915 não tinha conhecimento dessa declaração, como é que em 1914, como ele diz aqui, em 22 de agosto, o secretário da divisão europeia já tinha enviado essas instruções aqui, já havia protesto entre esses adventistas em 14? Não, teria que ser em 1915, ou seja, maio de 15, a irmã White morre em julho, né? Final de julho parece, ou 26 de julho, e logo depois surge um movimento de reforma, que hoje está aí os dois grupos separados, cada um querendo tomar membro de si para si e querendo infernizar a igreja adventista. Tá certo? Um abraço, peço perdão pelas palavras, se ofendi alguém, que as minhas palavras não sejam palavras para enfraquecer a fé de alguém, mas que seja talvez a oportunidade de você estar lendo melhor, sem paixão alguma, aquilo que diz os escritos do próprio movimento, para você ter certeza de onde é que você está pisando. Tá certo? Um abraço, que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa te dar paz, possa te trazer muita alegria, que possa trazer para você a esperança de sanar todas as suas dificuldades e um dia nos preparar para encontrar no céu. Que o Senhor te ajude e te abençoe hoje e sempre.